a maior parte das doenças que a gente conhece no ser humano, como, por exemplo, a doença de Chagas, tá? A doença de Chagas é um exemplo de uma doença causada por protozoário que não tem cura, tá? Esse protozoário, ele se instala no coração e ele não sai. Ele normalmente é assintomático. A gente pode perceber que uma pessoa tem doença de Chagas depois de 10 anos, o que é muito sério, tá? Então a gente tem aí problemas gravíssimos e muitas vezes não dá mais para curar, ou melhor, para tratar, tá? Porque é uma doença que não tem cura até hoje. A gente tem uma outra doença muito famosa causada por protozoário desse mesmo grupo, tá? Dos esporozoários, que é a malária. A malária, ela tem por características febres muito altas. Ela tem picos de febre. O pico, ele está relacionado à reprodução do protozoário, tá? Então, conforme ele vai se reproduzindo, essa febre, ela fica mais amena. Quando a célula, que é a nossa célula, que está servindo, vamos dizer assim, de berçário, explode, a gente tem um pico de febre de 39, 40, 41 e muita gente morre normalmente nesses picos de febre. Existem tipos de malária, tá? Mas de via de regra, ela causa sempre esse pico de febre, que é o principal sintoma, que é usado para identificar. A malária, ela tem tratamento, ela tem cura, tá? Diferente da doença de Chagas. E a gente tem uma terceira doença também bem famosa, que eu não sei se vocês conhecem, que é chamada de leishmaniose. A leishmaniose, ela pode ser transmitida inclusive por animais para o ser humano e ela tem alguns tipos. Existe uma chamada de leishmaniose tegumentar e existe uma outra que é chamada de leishmaniose visceral. A diferença é a região onde ela afeta, ou seja, a tegumentar normalmente na pele ela vai causar erupções vulcânicas horríveis, enquanto que a visceral ela vai causar as mesmas erupções horríveis que eu falei, só que na parte interna, então nos órgãos, em toda a parte do ser humano interna, que não é muito legal, tá, gente? Tem fotos, inclusive quem tiver curiosidade de pesquisar na internet, fica à vontade. Eu não vou colocar aqui que eu não acho muito bacana. Bem, protozoário também se reproduz de forma sexuada ou assexuada. Na reprodução assexuada, ele também vai fazer divisão binária. Mesma coisa para bactéria e, por exemplo, para alga. Na reprodução sexuada, ele vai fazer a conjugação. Na verdade, a troca de gametas. O protozoário, ele tem uma característica diferente, que é ter vários núcleos dentro dele. Então, ele consegue trocar esses núcleos com outro protozoário, o que faz com que eles consigam ser geneticamente diferentes, trocando ao mesmo tempo esses núcleos. Então, o protozoário que está aqui doa um núcleo para esse e vice-versa. É ao mesmo tempo, tá? Bem, de característica geral, acho que deu para entender, né? Se eu falei muito rápido, se vocês precisarem tirar alguma dúvida, anota, não tem problema nenhum. Tem um monte de nome diferente, né? Vou colocando para vocês aqui, para vocês tentarem acompanhar, e aí vocês tirem dúvida comigo. A última coisa que eu tenho para falar é da importância das algas. Além, obviamente, do oxigênio, a gente usa água para muita coisa, como, por exemplo, para a área dos cosméticos, a gente tem uma série de shampoos, cremes e muitos cremes de tratamento baseados em algas ou produzidos a partir delas. A gente tem alimentos, a gente tem culturas usadas em laboratório. Então a alga ela faz parte do nosso dia a dia, tá? E não somente na produção de oxigênio, como no mercado, no iogurte, no conservante, na pasta de dente, todas essas coisas que eu citei, elas têm algas, tá bom? Bem, acho que deu para entender um pouquinho, né? Ó, falei muito rápido, tá muito confuso? Dá uma anotada na dúvida, depois puxa a minha orelha, a gente vai se adaptando, não tem problema, mas estou aqui para o que vocês precisarem, beleza? Então, qualquer dúvida, depois vocês me contam. Até a próxima aula. Beijo!